podemos ter características semelhantes, mas são situações diferentes. Eu venho para ajudar o São Paulo, não exatamente substituindo o Luiz, que é um grande jogador que tem um futuro enorme pela frente, mas eu venho para ajudar. Temos características semelhantes, mas não diria que sou um substituto dele, porque é complicado falar assim. Mas espero jogar à altura do que ele fez aqui. Espero também tentando fazer a minha história. Quero deixar a minha história gravada aqui nesse grande clube. O que você pode falar da dupla Maxwell e Lucas Prato, que já foi vista com a camisa do Galo? O que você tem de boas lembranças dessa dupla e o que você pode tentar relembrar e reviver aqui no São Paulo, jogando ao lado do Lucas Prato? Primeiro, falar de Prato também não tem como. Uma bagagem, é um cara que se doa, que se entrega não só nos treinos como nos jogos, vocês acompanham. Um companheiro muito bom, um cara muito inteligente para jogar e que eu gosto muito, particularmente, não só dentro de campo como fora também. Então a gente tem tudo para fazer um bom dueto aí. Mas eu acho que o time do São Paulo inteiro é um grande time. A escolha de poder estar vindo para cá também inclui isso, porque eu quero ganhar títulos. Não é só porque o Prato está aqui ou porque um outro jogador que eu tenha jogado junto, mas como sua pergunta foi em cima disso, Prato é um artilheiro e eu quero poder ajudar a fazer muitos gols aí. Bom, tá aí, ó. Vocês estão vendo a apresentação aí, a chegada de Michael Suel como novo reforço do São Paulo. Ô, meu menino. Diga. Chega para resolver? São Paulo se reforçou bem? Absolutamente não, Benji. Não. A contratação aí, para mim, sinceramente, será um tiro na água. São Paulo aí deveria ter buscado um outro jogador. Para trazer um Michael Suel é melhor não trazer ninguém. Usa o que já tem. Não acho que vai acrescentar grande coisa, não. Acrescenta? Olha lá, nós estamos vendo os números do Michael Suel em 2017. 18 jogos, 1 gol, 4 jogos como titular, 14 jogos ele entrou no segundo tempo. Pascoal, bom reforço para o São Paulo? Eu acho que o São Paulo deu uma olhada para as características do Michael Suel para contratá-lo, né? Por ser um jogador que é forte fisicamente, um jogador que tem velocidade e corre com a bola em direção ao gol. Um jogador que tem uma característica semelhante à do Luiz Araújo, que acabou saindo. Bom reforço? Eu não contrataria, mas acho que o São Paulo olhou pelas características do jogador, pela semelhança com o Luiz Araújo. Flávio Gomes, um bom reforço? Não sei se ele tem condição de avaliar, não. Ele vinha jogando muito pouco, você viu aí as últimas... Nesse ano mesmo, entrou em 14 jogos, 4 apenas como titular. O São Paulo precisava contratar alguém pela saída do Luiz Araújo, é impossível dizer. É um jogador bem rodado, experiente, acho que é a tal da contratação pontual. O São Paulo foi lá e escolheu alguém com o perfil que imaginava para tirar um e botar outro. Características semelhantes. O senhor Mano é um bom reforço para São Paulo? Não. Hã? Não. Why not? Por tudo que foi dito aí, eu não acho ele um bom jogador. Não acho. Não, é um jogador de poucos gols, eu gostaria até de dizer, a gente podia ter levantado as assistências dele. Às vezes o jogador faz pouco gol, mas dá muita assistência, é interessante. Mas até onde eu me lembro, ele também não tem... Por exemplo, o caso do Wellington Ney, não faz gol e não dá assistência. É bom atacante? Não. Ali na relação de clubes que ele passou, faltou o Palmeiras. Tem o Palmeiras. Ele jogou no Palmeiras também. O Edmundo, é um bom reforço para o São Paulo? Não, não acho não. Acho um jogador normal, comum, que não vai resolver o problema do São Paulo. Vai ficar 3 anos. Se ficar 3 anos no São Paulo, fica 3 anos na reserva. Então tá, olha só, o unanimidade. Porque parece que ele fez 3 anos de contrato. 3 anos de contrato. O Wellington Ney está lesionado, ainda não tem condições de jogar. Seria o outro jogador de... Aliás, o Rogério Ceni continua apostando no Wellington Ney. Ele acha que o Wellington Ney vai ser o jogador de velocidade. Fala pro Rogério não botar muito dinheiro na aposta. Ele apostou, ele tá apostando. Mas não aposta muito. Tira um pouco das fichas. O Rogério não gosta de pôquer também. Puxa as fichas pra cá, viu? Não vai com as fichas todas, não. Ele tá botando ficha. Tá botando ficha legal lá no Wellington Ney. Porque ele acha que o Wellington Ney é um jogador de velocidade e bom passe para que a bola chegue até o centroavante do São Paulo. Que o centroavante sabe fazer gol. Esse aí, se botar a bola dentro da área, largar o Lucas Prato ali, ele sabe fazer gol. Essa é a grande contratação do São Paulo dos últimos anos, não é desse ano, dos últimos anos, é o Lucas Prato. Agora eu vou com vocês aí, ó. O Wellington Ney e Michael Suel. Olha aí, mano, vou fazer agora pra você, mano. São vai Paulo ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil. O Prato que deve estar lamentando, né? Falando onde eu fui amarrar meu burro, hein? Né? Papai do céu. Agora, olha, tá vendo o Wellington Ney ali, ó. Agora, outro assunto muito comentado
É o que está se falando aí, que a Lazio teria feito uma proposta de 12 milhões de euros pelo zagueiro Rodrigo Caio. Eu liguei antes do programa começar para uma pessoa aí muito ligada ao jogador, falou que não chegou proposta alguma, não. Eu liguei para o dirigente do São Paulo e ele me disse, não sei, não tenho nenhuma proposta. Tem raiva de quem sabe. Não tenho nenhuma proposta, nada chegou ao São Paulo Futebol Clube. A Gazeta do Esporte está dando que o Rodrigo Caio está indo para lá. Ed. Fala aí, o que está escrito aí? Sim, Lazio, Rodrigo Caio. No lugar do De Vries. De Vries. Pro lugar do Brasil Dizem, mas no Brasil dizem que sim. Olha, o brasileiro diz Em Brasil diz que sim. É no Brasil que estão dizendo que sim. Pode vir a proposta, até porque eu vou repetir, a multa do Rodrigo Caio com São Paulo é de 15 milhões de euros. Rodrigo Caio tem passaporte italiano, que ajuda muito. Agora vou repetir a informação Tem que eu tenho. convocações pela seleção. O que a pessoa falou para mim é o seguinte, proposta não tem. Não chegou nenhuma. Especulação não quer dizer nada. Eu até disse para o interlocutor o seguinte, mas estão falando lá na Itália, né? Porque é aquela coisa do calciomercato que você abre ali no jornal para você ver as coisas. Sabe de pizza, né? É uma calciomercato, meia calcio, meia mercado. Aí você lê ali e está escrito lá que a Lazio pode oferecer até 14 milhões pelo jogador. Aí eu perguntei para esse dirigente, falei, mas 14 milhões serão o suficiente? Ele falou, um pouquinho mais eu faço na hora. Um pouquinho mais, não. A multa é 15. Se pagar 14, o problema é que não chegou. Eu acho que ali, no jornal ali, não é que vai oferecer tanto. Tá dizendo lá que a multa, que o valor talvez eles não tenham esse valor com precisão. 15 de euros. 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Eu acho muito dinheiro por esse jogador. Eu não vejo nada de tão excepcional. Mas é aquele negócio. O Rodrigo Caio é um dos possíveis. O São Paulo está brigando para manter 2 jogadores, né? Que é o Júnior, lateral esquerdo, e o Thiago. Para manter esses jogadores. São Paulo está tentando segurar. Edmundo, o torcedor do São Paulo pode esperar o quê desse São Paulo? Pelo que você está vendo nesse Brasileirão? Time que briga para não cair, time que briga para ser campeão, time que briga só por vaga da Libertadores, time que não briga por nada. Olha, o São Paulo de janeiro, quando montou essa equipe, levando o Wellington Nem, o Neilton também. Não, as contratações, né? As contratações foram feitas, Lucas Prato, o que foi do Fluminense, qual é o nome dele? Cícero. Eu falei, esse São Paulo vai longe. E aí com o Luiz Araújo, com o David Neri, enfim. Tá montando um time. Tá montando um ótimo time. Só que o São Paulo não consegue ter um time porque os principais jogadores ou se machucam, o Cueva era a sensação. Parou de jogar. Ou se machucam, ou param de jogar, ou são vendidos. Então, o principal do São Paulo agora não é saber onde ele vai chegar. É definir o seu elenco e dar tranquilidade para o Rogério Ceni trabalhar. Porque também botar o Rogério Ceni lá de escudo para os dirigentes fazerem... Brincando de vender jogador? Brincando de vender e comprar jogador, não é legal. Não, o Rogério está pedindo reforços. Já desmontaram o time. Já desmontaram o time todo que deram para ele. E aí cobrar dele resultado também não é justo. É só uma opinião. O São Paulo, nas próximas horas, vai mandar uma proposta oficial para a China para a contratação em definitivo do Jusilei. Teve esse também que chegou. O Jusilei chegou, arrumou ali essa foi uma grande contratação. Depois do Lucas Prato, foi o melhor do São Paulo. São Paulo vai mandar, nessa conversa que eu tive hoje pela manhã, o interlocutor me disse que o São Paulo vai mandar uma proposta pelo Jusilei, que pretende continuar com o jogador. E o meia, Pascoal? Quem é o meia do São Paulo? Não tem um nome focado, não tem um nome definido. São Paulo vai atrás do Lucas Lima, Pascoal. Mano, vou dizer um negocinho pra você. Eu disse isso para uma pessoa que é ligadíssima ao Santos Futebol Clube. E ele me disse o seguinte, o Lucas Lima vai para a Europa. Não sei, será que pinta a proposta para o Lucas Lima? Ele falou, o Lucas Lima vai para a Europa, vai para fora do Brasil, não vai ficar no Brasil. Leste europeu é Europa? Pode ser. Europeu é Europa, opa. Faz parte geograficamente Não brinca que você vai arrumar uma discussão aí, hein? Desculpa, porque... Não foi que ele quis dizer. Geograficamente falando, não tive maldade, porque o problema do Lucas Lima é que ele sonha com o Real Madrid e Barcelona. Isso não. E ele não vai jogar no Real Madrid e Barcelona. Se ele quiser ir para a Europa, ele vai ter que ir para um time... Ele joga numa Inter de Milão? Não. Ele joga no Chelsea? Não. No Manchester City? Mas na Fiorentina joga? Não. O Lucas Lima não joga na primeira... O Lucas Lima não joga. Ele não joga nos times de primeira linha da Europa. Porque, por uma simples razão. Os times de primeira linha da Europa, todos têm grandes craques nessa posição, porque é uma posição essencial para qualquer time.
E o Lucas Lima não engraxa a chuteira da maioria. E aí tá o problema dele Ele já tem jogadores. O problema dele é psicológico. De aceitar porque ele acha que tem que jogar num time de ponta e deixa de jogar aqui pensando que já tá lá. E quando ele falou que queria jogar no time de ponta, eu não esqueço, hein? Ele teve uma proposta do futebol chinês para ganhar 5 milhões por mês. Tem uma proposta do Porto e não quis ir? 5 milhões. E o Porto deveria ter ido, porque o Porto é um caminho. O Porto é o maior é um porto. É uma porta aberta. O Porto é uma porta. Mesmo não sendo um trampolim, o Porto, por mais que muita gente despreze, o campeonato português é um bom campeonato. Ele jogaria Champions todos os anos, porque o Porto sempre chega. Às vezes avança, razoavelmente já foi campeão. Bem. Quando não, mas foi muito tempo. Quando não avança, os times portugueses, às vezes, na Liga Europa conseguem conquistas, né? Agora, achar que o Lucas Lima, se é que ele acha isso, também não sei, mas se ele acha que vai jogar no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Barcelona, nos 2 Manchesters, no Chelsea, no Arsenal, não vai jogar. Ninguém nem sabe que ele existe. Não mesmo, porque esses caras já têm esses jogadores. Imagina o Lucas Lima. Joga onde? Fez o quê? A pessoa com quem eu falei me disse que ele vai para a Europa. O São Paulo não seria uma possibilidade. Pode jogar no time de segunda linha da Espanha, informação, mas vale a pena, Pascoal, fazer esse processo? Claro que vale. Porque para ir para a Europa e ser mais um, muitas vezes compensa você continuar no teu país e ser o cara. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ele não é o cara aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele tem potencial para ser. O Lucas Lima é pior que o Ganso? Não, eu acho que ele é mais jogador que o Ganso. Daria para ele jogar no Sevilha? Daria. O Sevilha não é segunda linha. Mas é a primeira linha da onde? Da Espanha? Claro que não. Claro que é, pô. Imagina. A Espanha tem 3 times de primeira linha. Não, senhor. 3 times de primeira linha mesmo. O Sevilha. Não é de primeira linha, com todo respeito ao Sevilha. Tem conquistas espetaculares. Principalmente na Liga Europa. Claro, ele não está no patamar do Atlético de Madrid, do Real Madrid, nem do Barcelona. E posso falar, e posso dizer, se chegar a proposta do Sevilha, porque o Sevilha também não vai poder pagar o que paga os times de primeira linha. Não paga. Paga um salário abaixo. É capaz dele dizer não. Pode ser. Hoje talvez não, porque hoje é uma questão de honra. O Sevilha, hoje é uma questão de honra para ele ir para a Europa. O Sevilha, Edmundo, ele não é, claro que não é, lógico, nem o Atlético de Madrid, nem o Real Madrid, nem o Barcelona. Mas eu acho que se você colocar num contexto assim, europeu, ele não fica muito abaixo, não. Porque seria ótimo para ele. Se classificando sempre para... Seria ótimo. O Sevilha seria ótimo. Seguidamente seria ótimo de essa possibilidade numa troca entre Lucas Lima e Ganso, por exemplo? Não, eu estou dizendo o seguinte, que... Uma troca... Um time desse Nós porte conhecemos seria uma pessoa bem que falou pra gente, a gente estava junto, estávamos jantando juntos, você estava, quando ele falou, o Ganso não volta agora, e com a saída do São Paulo, com a saída do São Paulo, o Ganso acha que vai ter uma chance, sei lá agora. Lembra? Quer dizer que o Lucas Lima tem espaço em times desse porte. E o Sevilha é um time. Claro que a questão é saber se ele acha legal. Eu era muito mais jogar no Porto. A cabeça dele é Real Madrid. Eu acho que ele não é para isso. Eu era muito mais ter ido pro Porto do que pro Sevilha. O Porto é mais fácil de você jogar. Claro. O Porto, historicamente... Os melhores você chega na Champions porque você não tem Real Madrid, Barcelona, o Porto, nem Atlético de Madrid. Ganha o Campeonato Português, ganha a Copa de Portugal. O Porto, historicamente... É bom time. Historicamente, está comprovado que o time jogador brasileiro que chega no Porto e joga bem, explode na Europa. O Hulk não foi pro Porto? O Hulk não era do Porto? Também? Então... Foi vendido depois para a Ucrânia por 70 milhões de euros. Mas o Deco saiu do Brasil e foi jogar no Porto. O Carlos Alberto jogou no Porto. Foi o grande erro do Lucas Lima, foi não ter aceitado a proposta do Porto. Isso seria extraordinário. Não sei se ele vai ter. Eu acho que hoje é difícil ele pro Porto. O Diego foi pro Porto. Exatamente. Quando foi do Santos, foi pro Porto. Não, o Diego foi pro Porto, verdade. O Diego foi pro Porto. Bom, vamos fazer o seguinte. O Michelete quer fazer o programa com a gente. Pega, produção, puxa uma cadeira aqui, o Michelete vai fazer o programa aqui com nós. Tá minha água aqui. Ele vai sentar aqui com a gente. Nós vamos chamar o intervalo e a gente volta rapidinho com mais Fox Sports Rádio. Aguenta aí, vai embora.